Fala, contador. Tudo bom, meu amigo? Esse é o nosso primeiro episódio. Nós vamos ter uma série de episódios onde a gente vai trazer aqui conteúdo voltado a vendas para contabilidade. Você, contador, normalmente estuda tributação, estuda contabilidade, vai estudar folha de pagamento, departamento pessoal, mas quem ensina vendas, né, para você, contador? Então, nós criamos esse método, o método Domax, e aqui nesse podcast a gente vai trabalhar muito sobre isso. Continue nos seguindo, que a gente vai trazer muito conteúdo gratuito e de relevância para que você possa captar mais clientes. Hoje, como que está a prospecção aí no seu escritório? Só indicação, boca a boca? Como que é o seu ecossistema? Hoje a gente vai tratar especificamente sobre o ecossistema contábil, tudo que você pode vender além da contabilidade. E para mim é muito importante a pessoa que aceitou estar aqui hoje. Eu vou te apresentar esse cara aqui, ó. Tive que anotar, porque o currículo é grande, é de relevância aqui no nosso cenário. Então, é o Guilherme Domiciano. Ele é empresário contábil, professor, palestrante, sócio do Grupo Certa. E esse nome é muito importante, porque é o que nós vamos tratar aqui hoje. É um ecossistema empresarial com empresas na área de contabilidade, BPO financeiro, desenvolvimento de BI, consultoria trabalhista e planejamento sucessório. Ufa, meu amigo, seja bem-vindo. Valeu, obrigado, Lucão, pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Eu, particularmente, gosto muito desse tipo de conteúdo, de gerar, né, essas oportunidades das pessoas conhecerem um pouquinho da nossa história também, né? E levar o máximo de conhecimento possível. Eu sou um cara que consome muito podcast, então eu gosto sempre de estar participando. A gente tinha um podcast, né? Dá uma paralisada lá, então eu gosto bastante desse tipo de coisa e agradeço a oportunidade de estar aqui batendo papo com você. Que bacana, que bacana. Ó, eu tenho muitos amigos contadores, você sabe disso, parentes contadores, amigos em comum que nós temos também. Só que para esse primeiro episódio, eu queria um cara que tivesse essa mentalidade, que já entendeu o jogo do ecossistema contábil, que viu o que realmente pode ser feito. E só de ver seu currículo, né, a gente já vê a autoridade que traz dentro dessa realidade. Hoje, lá no Grupo Certa, queria que você falasse um pouco do seu grupo, né? Para o pessoal entender quem é que está sentado aqui comigo. Eu já sei, já conheço, já valido, mas o que vocês fazem, qual tipo de serviço que vocês têm, como que é hoje o trabalho do Grupo Certa? Show de bola. Bom, a Certa é um escritório que tem 29 anos de mercado. Ela começou lá na década de 90. Ao longo do tempo ela foi evoluindo, né? O sócio fundador, o Lindomar. E eu me juntei à Certa através de fusão, que eu acho que é um tema, inclusive, que a gente pode falar depois, né? Sobre essa questão de parcerias aí também. E nós passamos por um processo de fusão, onde meu escritório se uniu à Certa, então passei a ser sócio da Certa, até em relação à definição disso, né? Qual marca mantém e tal. A gente manteve a Certa porque era uma empresa que já tinha mais tempo de mercado, tinha um nome consolidado, uma marca que não é tão reverberada no mercado, assim, em relação a outras empresas com o mesmo nome. E a gente achou interessante a manutenção da marca também. Então, de Certa Consultoria Contábil se transformou em Grupo Certa, com a intenção de ampliar a quantidade de escritórios e também de oportunidades que a gente oferece para o nosso cliente, né? Boa. Então, a gente está muito apegado à contabilidade tradicional. Então, fazer folha, o fiscal e tudo mais. E a gente entendeu que a gente tinha uma oportunidade de vender outros serviços. Até porque tem grandes players no mercado e oferecer apenas a mesma coisa que os outros entregam, você vai continuar sendo uma commodity. E commodity é preço. Né? Vai acabar disputando preço. A ideia é justamente trazer novas oportunidades de serviços e vender, às vezes, para dentro da nossa própria carteira. Né? A oportunidade de ganhar mais recursos com o mesmo cliente que a gente tem. Porque eu vejo que a gente tem uma dificuldade na contabilidade, talvez você tenha enfrentado isso, no momento que você fecha o cliente e ele está abrindo ali a empresa, você tem uma expectativa de faturamento dele e tal, você fecha um valor X. Para você lá no futuro renegociar à medida que esse cliente cresce, é muito complicado. Mas se você tem a oportunidade de oferecer um novo serviço para esse cliente, aí ele já enxerga um valor que está agregando, né? E aí ele faz sentido ele pagar algo a mais. E às vezes você até embute ali o que você deixou de precificar aquela na contabilidade. Atualização que você não consegue fazer mais, né? Então a gente entendeu que isso era interessante. E aí a gente surgiu dentro do nossa própria equipe, né? A gente trouxe lá parte do BPO financeiro, que é tradicional, né? Todo escritório de contabilidade hoje está partindo para essa área do BPO financeiro. Ainda é discutível muitas coisas, né? Mais ou menos. Mas aí a gente tem, por exemplo, o desenvolvimento de BI. A gente
buscou ferramentas no mercado para BI, para apresentar uma informação para o cliente de uma forma diferente. Legal. E preços muito altos e engessados. Então, a gente desenvolveu a nossa própria ferramenta para oferecer para o nosso cliente. Então, a gente desenvolve dentro do que busca a informação contábil, mas também pode oferecer para ele, extraindo do sistema, do RP dele, né? Então, traz esse BI, ele fica ali no meio do caminho da contabilidade e da empresa? Ele é uma entrega a mais do que simplesmente entregar guia, um balancete. Porque, às vezes, o cliente ele não consegue interpretar um balancete. A contabilidade, ela gera o balancete, né? E a interpretação daquilo ali para o cliente, ela é complexa. Não, que interessante, porque aí você sai daquela esfera de entregar o básico, entrega o DRE ali. A gente já está falando de entregar balancete e balanço, que muitos aí já não fazem. Já não fazem. Mas você já está dando um passo no que realmente é o serviço do contador, que é ajudar ele a entender os números da empresa. É mais ou menos essa a ideia do BI. Exatamente. Igual a gente tem um dos nossos dashboards para analisar a evolução de carga tributária. Então, eu trago a carga tributária histórica dele, dos últimos 5 anos, e mostro para ele o que esse cara tem pago de imposto ali. Até para a gente poder entender, olha, esse cara aqui, aí eu tenho um outro dashboard que é interno, para analisar quais os clientes que estão com uma carga tributária elevando, que aquele ali, ele precisa de um planejamento específico, às vezes de imediato dentro do próprio ano, né? Não consigo esperar no ano que vem. Então, esse desenvolvimento desse BI para a gente foi bem interessante. Então, tem essa oportunidade. A gente já falou de BI, a gente já falou de existir um BPO financeiro, a gente vai entrar com mais detalhes nessas situações, mas o próprio BI que você criou, ele te ajuda a vender um produto depois, Sim. Que é um planejamento tributário, por exemplo. Exatamente. Muito interessante. E até o próprio BPO, né? A gente desenvolveu o BI para o BPO. Então, quando o cara contrata o BPO, ele tem o BI dentro do serviço. Então, a gente consegue entregar informações também em gráficos e tudo mais. Interessante. Porque o BPO financeiro ele tem muita força, porque normalmente a gente vê o empresário. Quem faz o financeiro de um pequeno e um médio empresário, ele ou mesmo, é o próprio empresário, ou a esposa, ou alguém que ele chama de confiança, né? Sim. Ele não tem uma pessoa que é realmente técnica, que realmente tem uma capacidade de gerar números de confiança e interpretar esses números, né? Então, o empresário pequeno e o médio empresário, ele está tomando decisão no achismo. Sim. Então, quando você vem com um ecossistema onde você oferece uma contabilidade completa, a gente está falando de entregar balancete, oferece um BPO financeiro, oferece um BI para a interpretação do número, então o empresário ele vai ter mais informação até para precificar o serviço dele. Sim, com certeza. Até para precificar a ideia é essa mesmo. E aí, dentro disso, né, surgiu essas duas oportunidades de negócio. O Murilo, por exemplo, que é o nosso sócio no negócio de BI, ele era um colaborador. Ele começou com a gente como estagiário. Começou trabalhando lá? Trabalhando lá, estagiário. Bacana. E aí surgiu a oportunidade de montar o negócio. Então, dos nossos 4 outros negócios além da contabilidade, 3 deles surgiram de partnership, ou seja, nós demos oportunidade para colaboradores se tornarem sócios nossos nesses negócios. Então, você valorizou a equipe que estava ali na base. Isso. A nossa ideia foi trazer pessoas que a gente entendia ali, que tinha a nossa cultura, para poder ser sócio nosso nesses novos negócios. Então, o Murilo do BI saiu dessa forma. A Carol do BPO, a gente buscou alguém externo, foi a única que veio do mercado. Veio de fora. E aí a gente tem, além disso, a consultoria trabalhista. Por quê? Você fala assim, Guilherme, mas a contabilidade já não faz a consultoria trabalhista? Faz. Só que algumas atividades dependem que vá lá fazer uma auditoria interna do cliente, vai lá entender como que é o funcionamento, para entender os riscos que ele está correndo ali, trabalhistas, né? Por mais que o cara tenha um laudo de saúde e segurança do trabalho e tudo mais, operacionalizar aquilo ali tem sido muito difícil para o empresário. E eu não sei se você tem percebido lá no seu escritório, mas ultimamente eu tenho visto muitos casos de processos trabalhistas. E tanto por uma parte do empresário, às vezes, desconhecer e fazer alguma coisa errada. Às vezes é um detalhe, né? Que ele realmente não conhecia. Ou, às vezes, assim, hoje tem sido muito difícil achar, por exemplo, colaborador para trabalhar com carteira assinada. Eu tenho visto, principalmente no interior, a gente tem muito cliente no interior, ele fala isso pra gente, né? Tem sido muito difícil. E aí acaba no momento, ele faz um acordo com o colaborador para trabalhar sem carteira e depois chega um processo trabalhista. Ele faz um acordo e ele não se preocupa em respaldar aquele acordo, né? Exatamente. Não faz... porque tem a possibilidade, né? Tem como fazer, evitando a pejotização. E aí entra a consultoria trabalhista. Exato. Porque o departamento pessoal hoje, ele vai dar uma consultoria de departamento pessoal. Né? Então, assim, esse contrato, a parte que ele faz, no caso... Quando ele quer contratar uma pessoa jurídica para prestar um serviço, né, o famoso PJ, a gente faz toda essa parte nessa consultoria trabalhista. Então, ela é preventiva. Então, ela vai
trabalhar de forma que o cliente não tenha processos trabalhistas, evitando para evitar. E se tiver, estar respaldado, respaldado. Né? Porque o que tem né? de aventureiro aí, advogado trabalhista que está só procurando ação, né? Não vai nem... Recentemente, um cliente nosso recebeu uma autuação de um processo de 100 mil reais. Porque o advogado pediu um monte de coisa lá que não tinha noção nenhuma. E no fim, fizeram um acordo lá, saiu por 5 mil reais. Você vê a discrepância entre o que ele pediu e o que era devido de fato. Sim. Entendeu? Ainda assim, o empresário ficou muito chateado em ter que pagar os 5 mil porque era indevido. Ele pagou porque assim, o custo de ir fazer um acordo e acabar com isso, né? O custo de seguir o processo trabalhista às vezes era mais caro. Então, tem essas situações. Então, essa consultoria trabalhista é preventiva. Pô, legal. E, por último, é a questão societária, que aí entra toda a parte do paralegal, o estudo para poder constituição de holding, a parte sucessória. Então, a gente tem uma empresa que também saiu de um colaborador nosso que toca esse negócio. Então, esses dois negócios, tanto a consultoria trabalhista quanto o societário, também saíram de colaboradores dentro da nossa equipe. Então, peraí, deixa eu ver se eu consigo nomear todos esses serviços do ecossistema. A gente está falando de... Vamos lá, de trás para frente. Consultoria trabalhista. Isso. Societário, aí trabalha holding patrimonial, fusão, aquisição, tudo isso. Isso. A gente está falando de... rapaz, já desenvolvimento esqueci. Desenvolvimento de BI. Contabilidade convencional, BPO financeiro. Você ainda deve ter certificado digital lá ou não? Certificado a gente trabalha com parceria, né? Parceria. Esse você trouxe para operação, ainda não é processo que a gente trouxe. Quem tá com a parceria com o Guilherme, cuidado, hein? Vai levar para dentro. E é parceiro nosso, hein? E é parceirão mesmo. É aquele? Parceiro nosso também. Sim. Não, cara, que legal. E assim, a gente vê que, então, você pegou sua base de clientes, que você já tem confiança, e esses clientes já olham para você como uma autoridade, e você viu soluções no mercado que poderiam ajudar o seu cliente a faturar mais. Sim. A bio do seu Instagram fala isso, né? Sim. Eu ajudo você a faturar mais, né? E faturar com mais inteligência. Então, dois apontamentos que eu acho interessante a gente fazer. Quando a gente fala de faturamento, né? Faturamento às vezes é ego. Né? A gente tem que tomar cuidado porque o empresário, tô faturando 100 mil, mas o lucro dele é 3%, então sobra 3 mil reais. Com esse ecossistema, você consegue realmente fazer essa separação do que é lucro e do que é faturamento. Então, você entra na minúcia da operação do empresário. Sim. É isso que o ecossistema pode fazer. O grande problema da contabilidade, e aí assim, é um cenário que... Eu vou dizer que nossos clientes não fazem isso, mas os clientes lá de fora que eu já conversei acabam sonegando muito. Né? Assim, é uma prática no mercado brasileiro que tem demais. Nenhum cliente nosso sonega. Os nossos não fazem, né? E o que é o problema? A contabilidade, ela se baseia muitas vezes em documentos. Sim. Então, aquilo que não tem documento é um pouco mais complexo de você reconhecer uma receita ou uma despesa que você não tem algo que ampare aquela operação. Por mais que na contabilidade a gente tenha um conceito, um princípio que é a essência sobre a forma, né? Então, eu vou ter que reconhecer pelo que é a essência. E aí, a gente vê um gargalo em relação a isso, até para nós contadores identificarmos aquela entrada daquele recurso, se é uma receita, se não é, o que é aquela operação. No financeiro, no BPO, aí eu já consigo pegar uma informação mais gerencial. Sim. Aí eu consigo, de fato, entregar um resultado para aquele cliente. Você vê o cenário completo dele. E aí onde eu coloco assim, o empresário fala assim, poxa, mas aí você vai trabalhar com programação, você vai burocratizar meu negócio? Não, eu quero ter informações do seu negócio. A ideia é essa. Porque quando ele tem a gestão total financeira na mão dele, ele paga a escola dos filhos na conta da empresa, ele paga o financiamento do carro, paga o salão de beleza da esposa, vai no Bahrein, né? Fica tudo lá dentro, né? Tudo lá dentro na conta da empresa. Você quer que é lucro real, abate aí, né? Cara, então assim, a gente tem que entender que a empresa ela é uma pessoa à parte, né? E aí é onde no BPO financeiro a gente começa a fazer isso. Então a gente trava do cliente também esse gasto, esse tirar o dinheiro demais de dentro da empresa, né? Então ajuda nessa questão até de equilíbrio financeiro para o cliente também. Você resolve um dos maiores problemas que a contabilidade enfrenta, que é misturar pessoa jurídica com pessoa física. Sim. Quando o cliente ele faz essa confusão, ele não tem clareza de quanto ele ganha, ele não tem clareza de quanto a empresa fatura, ele não tem clareza do que realmente aquela operação dá de resultado para ele. Então, ele tem que sair dessa confusão para que ele possa fazer um bom planejamento tributário, para que ele possa fazer uma boa redução de impostos, para que ele possa realmente ter o impacto na evolução patrimonial dele da pessoa física. Então, tudo isso você resolve com esse ecossistema. Então, cara, o ecossistema ele é muito importante para a contabilidade.
ele é importante para que o escritório de contabilidade tenha outras rendas, para que o escritório de contabilidade não olhe só para preço, para que ele possa ser um diferencial frente a outros escritórios de contabilidade, saindo da visão de commodity. Aí eu te pergunto, por que você acha que a maioria dos contadores não está dando esse passo? O grande problema que eu vejo, e isso já tem 6 anos que eu empreendo na área de contabilidade. Trabalhei em outras empresas, mas 6 anos que eu tenho escritório. O que eu percebo é que todo contador está fundado na operação do negócio. Certo. Então, muito vai, porque muita gente tem receio de sociedade. Assim, porque, poxa, sócio é um casamento sem benefícios, né, e tal. Então, tem muito medo em relação à questão de sociedade. Eu, particularmente, desde que eu comecei a empreender, tenho sociedades. Algumas deram certo, outras não, mas está tudo bem, né? Faz parte do processo, né? Faz parte do processo. Então, o que eu vejo que muitos contadores falham é em relação a estar afundado na operação do negócio, não conseguir pensar na estratégia e não ter alguém para dividir o fardo. De fato. Então, às vezes, eu não digo nem buscar um outro escritório para poder fazer uma sociedade, mas às vezes um colaborador, se o cara viu aquele cara que tem um potencial, trabalhar um partnership para poder segurar aquele colaborador também. É uma oportunidade daquilo acontecer, né? Então, o que eu mais vejo é contadores que trabalham sozinhos e não tem uma sociedade para dividir esse fardo aí, onde você é um exemplo claro disso aí, né? Que você tem hoje dentro do seu negócio. No meu, hoje, a gente está só com 2 sócios lá, a gente está, ao mesmo tempo, trabalhando estratégia e operação ali, em alguns casos. Não tem como a gente também se afastar totalmente da operação sócio. Tem que ter algum sócio ligado dentro da operação. E não é operacionalizando, mas estando na parte estratégica da operação. Estratégica, né? O olho do dono que engorda o gado, né? Eu me recordo de ter visto uma fala do cara lá de inglês lá, o Flávio Augusto. O Flávio Augusto falou um negócio que reverberou, né? Aí até o Anderson Hernandes postou, outros grandes contadores postaram e tal. Ele falou assim, o sócio não pode sair da operação. Mas quando ele fala isso, não é dizendo que o sócio tem que operacionalizar. Que o contador não tem que gerar guia do simples, enviar o SPED. Fazer contabilização. Não. Ele tem que estar na parte estratégica da operação. Entendendo quais as melhorias que eu posso trazer. Buscar a inteligência artificial. Oportunidades tributárias que tem lá dentro. Oportunidades tributárias, né? Olhar o que a operação está gerando de valor ali para o cliente, o que ela pode gerar de mais valor. Isso é estar ligado na operação, não fazer. Né? O fazer, a operacionalização, isso tira o contador da parte estratégica e, consequentemente, ele não perde essas oportunidades aí de fazer. E outra coisa, contador não vai em evento. É verdade. Você tem que conhecer pessoas. Ele não tem ambiente, né, cara? Ele não preocupa com o ambiente. Você viu que você foi numa imersão, eu fui também. Sim. Aquilo ali é uma oportunidade de geração de negócios e também de ver o que o mercado está fazendo. Exatamente. Para mim, a ambiência é isso. Quando a gente fala de ambiente, isso é muito interessante, porque vai trabalhar a mentalidade, a gente vai entrar nesse tópico daqui a pouco, mas já fazendo essa transição, a mentalidade do contador de vendas, a maior dificuldade que eu vejo é essa, porque ele não tem esse olhar. O que eu entendi nesses anos estudando vendas, né, e a gente tem conversado muito sobre isso, é que assim, a venda tem que entrar na operação. O contador, ele olha para a operação e pensa contábil, fiscal, DP e societário. E ele dificilmente fala no departamento comercial. Então, o contador tem que entender que o departamento comercial é parte da operação dele. Sim. Então, se ele não consegue fazer, ele tem 2 opções. Ou ele se capacita e busca informações, busca tanta informação que tem hoje grátis, não precisa nem pagar. Ou ele busca um mentor que já faz e trabalha com isso. Ou ele traz um sócio que é comercial. Hoje, no meu escritório, minha função é estritamente comercial. Não faço mais nada na parte operacional técnica. Então, se a gente olhar para a operação como um todo, insere a parte comercial como parte da operação, ele começa a planejar também o comercial. O problema é que assim, a gente está há anos falando sobre contabilidade, reforma tributária está batendo aí na porta, ele vai estudar a reforma tributária, mas ele vai vender esse serviço para quem se ele não sabe vender? Ele vai colocar esse serviço em qual empresa se ele não tiver cliente? Então, eu sou um baita técnico, mas se eu não souber vender, eu não tenho para quem entregar. Não adianta, né? Não adianta. Então, assim, olhar para a sociedade como uma solução, ela tem que ser uma junção de competências.
né? Não dá para ser um sócio igual ao outro, os dois com dificuldade de vender, vai ficar afundado no mesmo lugar, parado no mesmo lugar, vivendo de boca em boca e indicação. Agora, se ele traz uma sociedade, se ele traz um partnership, se ele valoriza um funcionário, olha o que você fez. A gente tem na operação a terceirização de departamento pessoal, como você bem o sabe. Então, eu converso com o contador praticamente todo dia. A gente atende hoje mais de 30 escritórios de contabilidade lá na nossa terceirização. A reclamação principal é mão de obra. Sim. É mão de obra. Aí o contador se pergunta, mas como é que eu faço para reter, né? Como é que eu faço para segurar? Você acabou de demonstrar uma forma que ele segura a mão de obra. Sim, com certeza. Porque você trouxe ele para o seu lado. Você valoriza ele, né? O colaborador. Exato. A possibilidade de você perder um funcionário é uma forma. O cara sai de uma empresa que ele é CLT, que ele é registrado e tudo mais, ele tem os meios dele sair. Agora, quando ele é sócio, ele vai pensar várias vezes, fala assim, cara, eu tenho uma oportunidade aqui de crescer, né, fazendo parte disso. De construir para mim. De construir para mim, é meu negócio também. Exato. Então, assim, o vínculo é muito maior. Claro, você tem as responsabilidades e os riscos que você está expondo tudo aquilo da sua empresa para ele. Você não vai fazer isso para qualquer um. E você não vai oferecer para qualquer pessoa. Você tem um tempo de maturação, de conhecer, né, de entender o desenvolvimento do colaborador dentro do seu negócio. Então, não, eu tenho... É uma oportunidade interessante. Hoje a gente está com 12 colaboradores. Eu tenho uma funcionária que você já tentou tomar de mim 2 vezes. Faz parte. Faz o mercado parte, é acirrado, né? É o mercado. Segurei. Que ela está caminhando para isso. Mas ela já está comigo vai para 4 anos que ela já está comigo. 3 anos. Já tem 3 anos que ela está comigo. E a gente tem esse plano para daqui 2 anos ela vir a estrutura societária. Então, a gente tem que entender, o contador tem que entender e sair desse ciclo vicioso, né? Porque eu acho que é trauma, sabia? Porque o contador cuida de 100, 200 psicólogo empresas. De vários empresários. Exato. Né? E quando o empresário senta na sua mesa, senta na minha mesa, do que ele vai reclamar normalmente? Do sócio. Do sócio. Então, o contador olha tudo aquilo e fala, cara, se eu for para criar um ecossistema, eu vou ter que ter um sócio. Ele já começa a ver as dificuldades. Só que ele tem que também olhar os benefícios que essa sociedade traz. Você vai oferecer algo que você não ofereceria sozinho. Exatamente. É oferecer algo que hoje eu não tenho competência para oferecer. Eu já tive outras sociedades. Então, assim, por exemplo, o BPO financeiro, né? Que a gente falou, eu olhei para você com a cara, assim, eu já tive oportunidades que eu errei. Trouxe outros sócios e não deram certo. Né? E tá tudo bem. Faz parte. A gente pivota o negócio, revê aquele cliente que às vezes ficou incomodado com alguma prestação de serviço daquele sócio, a gente tenta reverter ele porque ele tem um vínculo com a gente na contabilidade. Ele tem uma confiança com a gente, eu consigo reverter isso. Já tive uma sociedade numa agência de marketing. Não deu certo também. Tá tudo bem. Entendeu? A gente vai tentando, buscando alternativas para a gente acertar. Acho que agora, com os 4 braços que a gente conseguiu, além da contabilidade, definir, acho que agora eles estão bem encaminhados. Agora eu vou começar a ter oportunidade de buscar outros braços. E eles coexistem muito bem, né? Sim. São codependentes mesmo. Entre eles oferecem serviço uns para os outros, né? Então, por exemplo, o BPO ele tem uma parceria com o BI. O BI fornece toda a parte de desenvolvimento do Power BI para ela e ela fornece o BPO para ele. Então, assim, a gente tem uma prestação de serviço entre os parceiros também. Então, isso é interessante. E nessa estrutura de partnership, esse parceiro que vem, esse sócio que vem, vamos dar o exemplo do BPO financeiro. Ele tem tomada de decisão, ele tem autonomia, ele tem até onde pode ir. Vocês estipularam muito bem isso. Como que é essa caminhada? No primeiro momento, quando a gente montou o negócio... Porque pode ser uma dúvida que o pessoal olha e fala, mas o que eu escrevo em relação a isso? Né? Acho que tem que ter o primordial, um acordo de sócio. Não fazer um partnership, não fazer nada sem acordo de sócio. Perfeito. É básico, né? Isso aí é primordial, onde vai o limite de cada um. Então, quando a gente montou essas empresas, a gente delimitou onde iria as decisões sozinhas de cada um dos sócios. Né? Até quanto que ele poderia assumir, por exemplo, de uma dívida, né? Fazer um contrato, alguma coisa assim. Da mesma forma, assim, por exemplo, na parte operacional desses negócios, gestão de equipe, é por conta do sócio. Ah, legal. Você não entra nessa parte operacional. Pô, legal. Ele é o sócio que toca o negócio.
Trazendo essa junção de expertise que a gente falou. Aí a gente tem as reuniões de sócios onde a gente aponta, olha, pela nossa experiência, caminha assim, assado, que eu acho que seria mais interessante. Nossa parte é mais em vendas e estratégia dentro desses negócios. Ah, bacana. E onde entra vendas nisso? Quando a gente vem falar de vendas na área contábil, como que você analisa e como que você tem feito e faz sentido captação de clientes para contabilidade e esses serviços aí dentro do ecossistema? Olha, eu vou dizer que talvez eu não tenha o meu comercial tão bem estruturado quanto o seu, né? Mas a gente tem caminhado para poder desenvolver um departamento mais focado em captações ativas. Legal. Hoje, o nosso departamento ele ainda é muito reativo no sentido, principalmente quando é o cliente externo, ele é ativo no cliente interno. Então, aquele cliente que já é da base, eu tenho feito uma captação ativa. Legal. E oferecer os outros produtos, em ligar, e entender, e marcar as reuniões, né? E isso eu tenho feito de forma ativa, né? Então, vendendo esses outros produtos do ecossistema. Ou seja, eu estou conseguindo vender com um custo de aquisição menor ainda, né? Porque eles já são clientes da minha base. Tá na base, né? O LTV dele é gigantesco. Exato. Gigantesco. O LTV da Acerta hoje deve dar em torno aí de 8 a 10 anos, tranquilo. Nossa. A gente tem cliente hoje que foi o primeiro cliente da Acerta. Até hoje ele ainda está na base. Então tem quase legal. 30 anos ele que ele é parceiro da gente. Nossa, esse aí, o Lindomar, viu tudo. Viu nascer as crianças, viu formar a faculdade. Ele fala muito, né? Assim, os clientes eles passam a se tornar amigos, família, né? Sim. Porque acompanha muitas etapas da vida. Então, o cara que quando ele abriu empresa, até hoje, quando é o processo de sucessão, a gente acompanha. Que legal. Então, a gente tem, por exemplo, por que do nosso negócio surgiu uma consultoria societária? A gente tem tido muita constituição de holding patrimonial, pensando em sucessão. Por quê? Normalmente a gente se conecta com pessoas mais ou menos da mesma idade da gente. Sim. Eu sou um cara mais novo que o Lindomar. Ele já está na casa dos seus 50, 60 anos. Então, muitos dos clientes da Acerta estão nessa faixa de idade. São clientes que já estão pensando em sucessão. E se você não oferecesse essa oportunidade, essa solução para o seu cliente, o que ele ia fazer? Outro ia oferecer, então ele ia pagar muito caro, né? É isso, cara. É isso. O ecossistema é assim. Poxa, eu tenho possibilidade de oferecer uma solução para o meu cliente continuar aqui na minha base. Sim. Então, vocês têm uma estrutura que ele vai passar para a próxima geração e vocês estarão com eles. E assim, durante um momento, eu pensei assim, cara, eu acho que eu estou fazendo errado. Estou oferecendo produtos para o meu cliente. Estou sendo chato. Só que o que aconteceu? Eu não oferecia. E aí, num determinado momento, eu já tinha o produto, já tinha um BPO financeiro, um cliente foi lá e fechou um BPO financeiro no Rio Grande do Sul. Que cara, eu fiquei indignado. Nem o fit com a empresa dele. Eu falei, cara, como que você fechou? Ele, eu nem sabia que você tinha. Olha aí eu pensei, falei, velho, a culpa é minha. Eu tô errado, porque Perfeito. Eu não ofereci pra ele. Perfeito. E ele já tava procurando. Ele já tava procurando. Ele já tava ali no Google, cara, BPO financeiro, conversando com os amigos dele. Exato. E aí você falou, cara, eu tô errado. Eu não posso deixar que o meu cliente... Eu posso ter errado por não ter oferecido ou por não ter acompanhado mais de perto esse cliente. Eu pensei, falei, cara, eu tô falhando com esse cliente. Porque se eu tivesse tendo reuniões mais próximas, eu teria identificado essa necessidade essa dor dele, né? essa dor dele. Ele ia comentar. Isso. Ele ia comentar. Então a ideia nossa é essa. E aí você deu um passo. Você falou assim, cara, eu tô errado. Então agora... um medo é esse, né? Eu sou chato. A gente tem aquele estigma de que o vendedor é chato. O vendedor é chato. Só que a gente tem que entender que essa insistência ou esse oferecer de serviços, a gente vai encontrar o cliente que está buscando aquela solução. Então, tem que ter um sentimento, um feeling ali de que, peraí, até onde eu posso ir com esse cliente, onde é insistência, onde é chatice e onde é ofertar solução. Então, você entendeu que, poxa, minha base está aqui, ele acabou de comprar de um concorrente, porque eu tenho serviço também, então eu preciso mudar isso. Aí, que passo que você deu? No sentido de que a gente possa debater sobre isso, né? Por onde o contador pode começar a vender? A gente já viu que, inicialmente, é a própria base. É o primeiro passo que ele tem que dar. Sim. Qual passo você deu? Você falou assim, não, isso não vai acontecer mais, eu vou oferecer BPO financeiro para todo mundo? Como que foi? Primeira coisa, a gente pegou a lista de clientes. Legal. E categorizei ele. Qual cliente poderia ter interesse em cada um dos serviços? Eu deixaria de oferecer para todos? Não. Mas aqueles que eu entendia que era o nicho específico que o BPO poderia oferecer, o BI e tudo mais, eu entendi qual que era e listei esses clientes.
E aí eu comecei a fazer reuniões de apresentação de resultados da contabilidade e já oferecer também esses serviços. Legal. Então, por exemplo, eu trazia lá o BI que a gente desenvolveu, que busca informações dentro do nosso sistema contábil. Eu apresentava para ele. Ele, nossa, que legal. Eu falei, pô, isso aqui a gente desenvolve para você também. Se você quiser. Você não chegou lá de mão vazia, né? Não. Você Então, não chegou lá, tem um serviço aqui, compra. Não, eu mostrei para ele na prática. Falei que ó, isso aqui você tem acesso, porque está incluso dentro do serviço contábil. Uhum. Mas se você quiser, por exemplo, algo mais gerencial para poder analisar funcionários seu e tal. Tem um cliente nosso que é cliente do BPO, da contabilidade e do BI. Ele contratou. A contabilidade já é há muito tempo que é parceira. Ele perdeu a colaboradora dele, que era de confiança do financeiro. Uhum. Aí ele falou pra gente. Aquele perfil Só padrão. que como que a gente identificou isso? Porque a gente estava próximo dele. Quando ele falou, ela vai sair, eu falei, pô, peraí, eu tenho a solução. Precisa nem contratar. Não precisa nem contratar. Então a gente trouxe aqui. Aí ele falou, eu preciso de informações, porque ele trabalha com terceirização de mão de obra para uma indústria. Legal. E volume mais de 300 funcionários. Ele falou assim, cara, eu preciso de alguma coisa para eu poder gerenciar vencimentos de contrato de experiência, demissões, tarana. Então a gente montou um dashboard que puxa essas informações da folha de pagamento dele. Então foi personalizado. Personalizado. Então a gente legal. desenvolveu um BI para ele personalizado. Então a gente tem tanto o BI, que é o comercialzão, que é aquele que já está desenvolvido, que só adequa as informações que estão dentro da contabilidade, e aquele que é desenvolvido, personalizado para aquele cliente. Então, aquilo legal. ali, para ele, foi uma resolução de problemas muito grande. Não, isso aí, a importância de estar perto do cliente, né? Então, o contador, para ele entender, ele precisa definir um ICP, precisa definir quem que é o perfil do cliente ideal, que você não vai oferecer melancia se o cara está querendo comprar uma mexerica. Sim. Ele tem que entender que não é só chegar e oferecer o serviço. Antes disso, você apresentou um resultado, o contador precisa ter resultado em mãos, e aí, quando você apresenta o resultado, ele fala a dor dele. Quando ele traz a dor dele, aí pronto. Aí você fechou o ciclo para trazer uma solução que realmente gere resultado para ele. Porque não é vender só por vender. O contador tem que entender que é chato quando eu estou querendo empurrar um produto. Eu quero vender só por vender. Mas só que a contabilidade, o BPO financeiro... São soluções. Né? São soluções. São soluções que vão fazer com que o empresário dê o próximo passo. Sim. Que o empresário chegue em números que ele não tinha e que você pode fazer isso. Aí é onde a gente precisa ter muita certeza até do que a gente vende, né? O que eu vejo muito contador é que ele parece não ter confiança do que ele está vendendo, do produto que ele está trabalhando ali. Então, quando a gente tem uma confiança do que a gente vai entregar, na hora que você vai vender, que você vai sentar na mesa, você tem noção se vou resolver ou não. Sim. E tem alguns momentos que você dá um passo maior que a perna. O cara fala de uma dor, você ainda não tem a solução para ele, mas você pensa assim, olha, se eu trabalhar de alguma forma ali, eu posso resolver a solução dele. E aí você cria uma nova opção de mercado. Um novo assim, produto. Esse cliente mesmo, a gente pegou, o Murilo, ele era nosso colaborador, e a gente pegou esse BI para desenvolver. Naquele momento eu entendi, falei, cara... É um produto. É uma empresa. Uma nova empresa para poder montar aqui. Você produtizou algo que você nem tinha na base. Não tinha. Ele desenvolvia pra gente. Ele desenvolvia interno. Para controle de tarefas, ou até para essa questão que eu falei para você, analisar o planejamento tributário dos clientes. Aquelas ferramentas automáticas ele gerava ali e resolvia. Isso. Aí você pegou uma competência dele e gerou um produto para entregar para o seu cliente. Isso. Como que um cliente desse vai embora da base? Não vai. Ele tem agora laços muito mais fortes, né? Ele tem mais fortes. produtos para que ele consome ali. Então, a gente entendeu isso. Por exemplo, a gente fechou recente um cliente, até contar esse caso. Poxa, é um cliente, assim, relativamente com um movimento interessante de folha de pagamento, tal, tem seus 300 funcionários, dá um trabalho, assim, na parte de departamento pessoal grande, só que parte de fiscal, por exemplo, é prestação de serviço, então... Se estiver sofrendo com DP, eu tenho uma solução tem uma solução. você. Vamos conversar sobre isso. E, assim, eu entendi que ali não era um custo tão elevado em relação a isso. Mas a gente conseguiu oferecer o serviço de BPO financeiro e de consultoria trabalhista junto com o de contabilidade. Caramba, num contrato só? Num contrato só. Eu fechei um contrato de R$18 mil. Olha aí que beleza. O custo de aquisição do cliente foi o mesmo, só que você fez um upsell que trouxe um resultado muito maior para dentro da sua operação. Para dentro da sua operação. Isso é crucial, porque imagina, um contador... Hoje tem duas cestas de contabilidade. Um contador com um ecossistema pronto
e um contador que só vende contabilidade, que ainda não entendeu o jogo. Esse contador vai bater na porta desse cliente seu. Vai jogar bola com esse cliente seu, vai fazer parte da mesma igreja que esse cliente seu, sei lá, ele vai encontrar esse cliente seu em algum lugar. Ele abre a conversa para captar esse cliente. Quando esse contador oferece o serviço de contabilidade, seu cliente imediatamente vai perguntar, mas você tem BPO financeiro? Você tem consultoria trabalhista? Aí o contador, não tenho. Então hoje, o contador que está disputando apenas preço, ele ainda não entendeu que o mercado mudou. A barreira de entrada ali é maior, né? Exatamente. Para ele entrar aqui, ele vai ter que ter uma estrutura tão robusta quanto a sua. Então, o cliente cresce. Ele está com o mesmo contador. O contador não cresce junto, ele começa a olhar isso. Fala, pô, mas ele não evoluiu, ele não tem outra ferramenta. Eu tô na internet ouvindo o cara falar de BPO financeiro, ouvindo o cara falar de outras ferramentas que são realmente eficientes para minha empresa e meu contador não oferece. Ele também vai buscar no mercado, esse empresário. Ele também vai buscar no mercado. Então, o contador precisa entender, ou ele cria um ecossistema, ou ele vai continuar disputando preço. Sim. E aí, meu amigo, disputar preço com empresas de contabilidade que cobram R$99, como é que monta a estrutura? Não tem como, cara. É surreal. Não assim, tem como. De verdade, até hoje eu não consigo entender o modelo de negócio das contabilidades digitais, porque esse preço é surreal. E talvez você tenha tido esse problema também na sua empresa. Questão de mão de obra. Sim. Tem sido tão difícil, né? Acho que todo contador tem reclamado disso. Sim. Você conseguir mão de obra hoje tem um custo muito alto, né? Então, você contratar uma mão de obra cara para oferecer um serviço de 150, R$200, cara, pelo amor de Deus. Não, né? vou te dar 2 exemplos. A gente recebe currículo hoje a gente está com 2 vagas lá em aberto. A gente recebe currículo, no currículo vem escrito só trabalho home office. Já vem escrito assim. A gente tem 2 funcionários home office, mas eu ainda tenho uma dificuldade com home office. Não sei qual que é a sua visão, a gente pode falar disso. E o outro foi assim, a gente ia trazer um coordenador, ele veio, fez a entrevista, passou pelo RH, fez a entrevista com o RH. A gente ofereceu um salário que a gente ainda não tinha na operação, que a gente queria ter um cara nesse porte, o cara já muito experiente com essa bagagem. E conhecimento você compra. Não tem jeito. Se eu quero uma qualificação, você compra. Até porque trazer experiência de fora, né? Outras Exatamente. Vivências. O cara já vem com a bagagem de diversos escritórios, com gestão de equipe, etc. O cara pegou na minha mão, falou, não, tô aqui. Segunda-feira eu começo. Eu só vou sexta-feira informar lá no meu escritório e segunda-feira eu começo. É um escritório mais de um senhor, ele já tem muitos anos de escritório. E aí quando ele comunicou esse senhor que iria sair, o senhor fez assim, ó. O indivíduo, você está comigo aqui há 5 anos, eu tô querendo aposentar, então vamos fazer o seguinte, eu vou te dar 20% do escritório, 20% do escritório, você cuida da parte operacional, eu fico gerindo os clientes, e conforme eu for me ausentando do escritório, a gente vai subindo seu percentual. Como que disputa um cara desse? Ele me mandou essa mensagem, ele me ligou, mandou uma mensagem, não, ele me ligou para agradecer e etc. E aí eu falei, cara, sucesso na caminhada, eu não tenho o que fazer. Se ele trouxe essa realidade, eu não tenho o que fazer. Então a retenção e a contratação hoje está muito difícil. E o cara me vem sem uma solução que realmente resolva o problema do empresário, focado só em entregar guia do Simples Nacional, ele não vai conseguir cobrar um preço justo e não vai conseguir atualizar, porque ele, beleza, ele entra na minha base aqui hoje por R$300, R$200, mas amanhã ele não consegue atualizar, a inflação come esse honorário, a ordem natural das coisas é esse escritório quebrar. Sim. É esse escritório quebrar. E aí eu acho que entra num segundo passo que eu ia falar para você, a mudança de visão em relação aos escritórios de contabilidade, né? Nós temos que buscar, acredito eu, no mercado, a junção de escritórios, as fusões, parcerias, etc. Por quê? Os escritórios pequenos eles vão ser engolidos por conta disso aí. Ele não vai dar conta de bancar um bom colaborador. A busca por pessoas com experiência tem sido muito grande e você tem grandes players no mercado. Você tem escritórios aí que estão recebendo aporte internacional. Sim. Então, você começa a ter... Você vê um movimento, tem até grandes escritórios aqui regionais nossos que estão fazendo sociedades e adquirindo escritórios no Brasil inteiro. Estão crescendo com aquisição. Aquisição. Com aquisição.
Então, assim, cara, eu acredito que deva ter um processo aí de troca de ações, provavelmente, nesse processo eles devem acabar... Porque só com dinheiro, eu acredito que eles não estão fazendo essas aquisições, estão trocando com troca de ações com também, certeza. estão se tornando Traz sócios, eles, né? Um dos principais aqui, eu entrei na operação deles, a gente fez um trabalho em conjunto, eles trazem ó, pra você ver, quando ele compra no interior, ele deixa a operação lá, mas o dono do escritório tem que vir para Goiânia. Ele muda com a família inteira para cá e ele passa a ter uma participação minoritária na operação completa e a participação minoritária também no escritório de onde ele vem, mas mais robusta do que no restante da operação. Inclusive, você está assistindo esse episódio e quer vender seu escritório, a gente compra. A gente está com essa operação também, né, Guilherme? Fale conosco, chama aqui no comentário. Então, eles fazem esse tipo de operação, por quê? Porque eu compro uma carteira e trago o dono, eu não tenho o risco de perder cliente, é mínimo. O vínculo do empresário muitas vezes é com o proprietário do escritório. Perfeito. Isso eu vejo lá no nosso escritório ainda é muito forte essa questão. Grandes escritórios talvez já diminuiu bastante esse processo, mas a gente, como é um escritório de pequeno para médio, a gente tem esse vínculo muito grande. Então tem algumas situações específicas que o cliente quer falar com a gente. Não tem jeito. Quer pegar o meu telefone, quer falar no meu WhatsApp, né, me ligar. Não tem jeito. Então, naturalmente, a gente tem esse vínculo pessoal, né? Então, quando a gente fala em vender carteira, eu já comprei carteira. Você tem um risco de perda de cliente. Muito alto. Muito alto. Né? Então, porque o vínculo é com aquela pessoa. Então, o trabalho de experiência do cliente, que é um outro departamento, além do comercial, Sim. que é o departamento de experiência do cliente, né? Uns chamam de sucesso do cliente. Hoje a gente chama de atendimento lá no nosso escritório. Legal. Que assim, eu colocava lá, queria colocar experiência do cliente, ficava um trem muito grande, CS e tal, não sei o quê. Falei, cara, atendimento, pô, é isso aí. Então a gente chamou de atendimento, então ficou esse melhor. Processo que eu tenho uma birra com o sucesso do cliente, eu tenho uma birra. Porque quando vai pro sucesso, é a hora que ele tá reclamando, não, então peraí, vamos... Não faz sentido. Então a gente chama ela de atendimento, né? Legal. Então hoje esse departamento ele consegue obter essas informações do cliente que tá saindo e tudo mais, tem esse cuidado que a gente tem que fazer. Isso traz essa proximidade, que para o serviço de contabilidade, e aí todos esses que você citou do ecossistema passam a mesma situação que a pessoalidade. E a pessoalidade, ela impede um pouco a escala, ela atrapalha um pouco a escala. Só que, pela experiência que a gente tem tido e conversado muito sobre isso, o contador que não sair para vender, ele está fadado a ter seu escritório encerrado. Sim. Porque a contabilidade, ela se tornou essa disputa, né? essa guerra de preços. Então, ele tem, a partir de hoje, duas decisões. Ou ele cria uma prospecção, seja ela... Aí a gente tem prospecção ativa, prospecção passiva. A gente tem social selling, a gente tem inbounding, a gente tem atração, a gente tem estrutura de time comercial. A gente tem tanta forma e tanta ferramenta de trazer novos clientes para a base que a gente precisa separar aqui quem são esses escritórios que vão realmente ter um crescimento nos próximos anos ou se ele vai realmente parar de crescer e a partir daí ficar com aqueles clientes fiéis, reduzindo cada vez mais a mão de obra. E eu vejo muito isso acontecer. A gente hoje atende esses escritórios no Brasil inteiro, né? A gente atende 8 unidades da federação com a terceirização de DP. E eu faço reuniões com contadores que a principal reclamação cara, nos últimos 2 meses não entrou nenhum cliente aqui no meu escritório. Nos últimos 2 meses, minha renda continua a mesma. Não cresceu nada. Não cresceu nada. Imagina você ficar um trimestre sem crescimento. Tá louco. Não dá pra gente que tá nesse empreender contábil, a conta não fecha. E você vê cada dia mais novas obrigações, porque, querendo ou não, a contabilidade está muito ligada à parte tributária, né? A prestação de contas pro fisco, né? Trabalhar pro fisco. Então, assim, cara, tem quantidade de obrigações surgindo, que, do meu ponto de vista, são interessantes essas questões, mas que exigem um nível de tecnologia ainda maior. Ainda maior, Você perfeito. tem, o que eu tinha na GFIP antes? Agora, o que você tem no E-Social, cara? Perfeito. Né? O nível de cruzamentos que você tem que fazer para garantir que seu cliente não caia numa malha é muito maior. Então, você começa a ter necessidade de contratar ferramentas. Se você não tem crescimento de faturamento, o seu custo aumenta, e aí?
Sua margem só esmaga. Só esmaga e você já está com um estilo de vida que você acostumou dos últimos anos. Aquele estilo de vida, para mantê-lo, ele vai se tornando mais caro. A margem sendo esmagada, a conta não vai fechar. Não fecha. Daqui a pouco ele vai entrar, voltar a o cara trabalhar vai de falar assim, CLT, vou trabalhar para os outros que é melhor e tal. Para você ver. A gente tem visto infelizmente, esse caminho de volta. A gente tem visto em alguns escritórios. Então, ele tem que tomar cuidado com essa decisão que ele toma nesse momento. Eu estava em um grupo de network ontem, teve uma reunião do grupo de network e lá tinha 2 contadores. É um grupo aqui de Goiânia, Grupo Connect, bem famoso, tá com mais de 800 empresários, bem legal, inclusive. Eu participei já. Já? Uhum. Do Guilherme, legal. né? Isso, do Guilherme, seu xará. Já veio no meu podcast. Mesmo? Uhum. Esse eu não assisti, não. Vou voltar lá, vou assistir. Faço questão. 2 contadoras. Eles estavam fazendo bate-papo lá e 2 contadoras se posicionaram, né? Falaram assim, quem quer tirar dúvida? Aí uma levantou a mão e falou, cara, eu tenho 15 clientes e eu não sei como vender. Todos esses vieram até mim. Nenhum eu fui atrás desse cliente. E é uma realidade comum. No seu ponto de vista, você que está caminhando para você falou que está montando, né, uma estrutura comercial para começar uma prospecção ativa. O que você daria de conselho? A gente está caminhando aí para os nossos últimos minutos. Finalmente. Já. Porque eu tive que pular um monte de assunto aqui, porque a gente conversa e vai acabando, né? O que você daria de conselho? Falar para o contador assim, cara, para você sair do operacional, dê primeiro esse passo. Poxa, eu acredito que principalmente primeiro passo, né? Olhar a questão de processos. Para mim, foi uma dor muito grande distanciar da operação sem ter o processo definido. Porque quando há uma rotatividade de colaborador, que você pega aqui em Goiânia, a busca por colaborador, como eu falei, grande, R$100 o cara sai. Sim. Então, a busca é muito grande. Então, para você repor uma peça, a peça ser jogada ali dentro, né, da operação... Sem tempo de treinar com qualidade. Sem tempo de treinar, nem nada. Então, assim, primeira coisa, processos bem definidos. Perfeito. Esse é o primeiro passo. Guilherme, então eu tenho que olhar para dentro... Eu aconselho fazer nesse primeiro momento desenho de processo, desenhar os fluxos, procedimentos padrões, tudo isso definido e as lideranças criadas, porque, outro passo, líderes dos departamentos, líderes da operação, eles têm que sair de dentro da empresa. Perfeito. São criados. Meritocracia. Cara, toda vez que eu trouxe coordenador de fora, deu errado. É mesmo? Sim. Eu quase fiz isso. Cara, vai por mim, depois a gente pode trocar uma experiência em relação a isso. É desenvolvido. Hoje, os gestores que mais dão certo dentro do meu negócio foram desenvolvidos dentro da empresa. Eles conhecem a cultura do negócio, eles têm um sentimento de dono do negócio ali. E eles se parecem mais com você. Se parecem mais com ele. Tá lá foi eu que formei, a maioria deles. Então, assim, eles eram assistentes e chegaram a se tornar coordenadores. Então, poxa, olha o processo que a gente desenvolveu com eles. Então, assim, particularmente, claro, às vezes eu falo assim, Guilherme, poxa, nesse momento meus colaboradores são nível muito assistente. Então, beleza, ali talvez valha a pena buscar, mas saiba que não é a pessoa definitiva ali, né? Então, assim, processos e gestão de pessoas. Feito isso, estando rodando, não é que a venda vai ser deixada de lado. Pelo contrário, a mesma coisa que você vai fazer na operação fiscal, contábil, DP, você tem que fazer na operação comercial. É desenhar processos, é treinar pessoas. Perfeito. O que a gente normalmente acontece, e eu falo por mim, negligencia o comercial como um departamento, que você falou. Sim. Então, é tratar o comercial como departamento, mas desde que a operação, que é o que entrega o resultado lá para o cliente, esteja rodando, o comercial que eu consigo fazer rodar de uma forma mais interessante. Então, mais saudável até. Mais saudável. Até porque fica aquele negócio, cara, se eu colocar o cliente para dentro e minha operação tá rodando, eu vou me queimar com ele, né? Eu sei que é uma máxima que todo contador tem. Eu vou na contramão disso aí. Cara, mas o dinheiro que vem desse cara é o que me sustenta para poder investir na operação. Isso. Então, eu parto desse princípio também. Cara, vendas, ela cura tudo. O contador tem que entender que a vendas resolve todos os problemas do escritório. Por quê? Eu consigo pagar melhor meu funcionário, então ele não vai embora. Eu consigo contratar uma ferramenta melhor, então aquele funcionário que está ali, ele atende mais empresas do que ele atenderia anteriormente. Uma consultoria. Eu consigo contratar uma consultoria, eu consigo colocar uma inteligência artificial. Então, as vendas resolvem o problema do operacional. Eu entendo. Eu vivo isso lá dentro. Eu entendo
que a gente precisa ter uma estrutura montada. Só que o básico, ela já está montada. Ela já está montada. Não vai entrar 80 clientes de uma vez. Mas um mês a gente vai ter 8. No outro mês a gente vai ter 10. No outro mês a gente vai ter 15. E aí, nessa evolução da própria carteira, ela te ajuda a estruturar financeiramente. Financeiramente. Porque imagina, o cara está hoje com a realidade que a gente viu ali ontem nesse exemplo que eu dei. 15 clientes. Pô, 15 clientes, eu sozinho, contador, ok, a gente faz ali, depende do valor do honorário, a gente consegue uma estrutura legal, mas até dezembro, qual que é a minha meta? Até dezembro, o que eu vou fazer para atingir aquela meta? Daqui até dezembro eu tenho 6 meses. Quais são as micrometas dentro desses meses para atingir aquele resultado? Então é o que o departamento comercial tem que fazer, porque vendas não é dom. Vendas é estrutura, vendas é processo e vendas é dedicar esforços naquilo que nós controlamos. Eu falo isso muito para os meus SDRs lá na nossa estrutura comercial. O fechamento não está na nossa mão. O fechamento, o cliente vai atender a ligação, vai responder a mensagem, vai agendar a reunião, isso não está na nossa mão. O que está no nosso controle é a geração de demanda. Então, quantas ligações eu faço por dia? Quantas mensagens eu mando por dia? Quantos e-mails eu mando por dia? Chegou no dia seguinte, quantos follow-ups eu estou fazendo? Quantos daqueles clientes que me responderam foram atendidos em até 5 minutos? Quantos clientes me responderam e eu consegui levar ele para a próxima etapa do funil? Aí a gente vai entrar em funil. O que é funil, né? Quando a gente vem falar disso dentro das vendas, cada etapa tem que estar bem mapeada e com métricas. Então, eu olho para um departamento fiscal, o contador tem lá a data do vencimento do ISS, a data do vencimento do ICMS, a data do vencimento do PIS, do COFINS, da CSLL, do RPJ, dos SPED, de todas as obrigações acessórias, quantas empresas eu tenho, quantas tem que fazer, quantas tem que retificar. Ele tem aquilo tudo escrito. Então, ele tem as metas da equipe dele na parte operacional. Quando eu olho para o comercial, está em branco. Não tem as metas definidas. Ele não tem nada. Ele não tem nada. Então, hoje, o contador que não vende, que não busca a venda, ele depende da sorte. Sim. Ele depende da indicação. Ele depende de o cliente estar ali numa mesa do boteco. Surgiu a oportunidade do cliente. E lembrar dele e falar assim, você está com problema com o seu contador? E ele está satisfeito naquele momento também. Porque e ele está satisfeito. Aconteceu alguma coisa naquele momento que ele está insatisfeito. Falando, aquele lá você não procura, não. Ou seja, todos os planetas têm que entrar numa sincronia para o cliente falar, meu contador. Então, assim, entendamos, né, que ou o contador aprende a vender, ou ele vai ter que lidar com o fracasso. Ou ele vai ter que lidar com o fracasso. Mas eu tenho um tio que tem um escritório que cresceu assim. A forma que foi feita anteriormente é diferente hoje. Perfeito. Velocidade. Perfeito. Então, eu sempre dou aula de alguns temas, acho que já está encaminhando para o final aqui, mas eu dou aula de alguns temas, eu falo sempre nas minhas aulas, né? Na faculdade, na pós. O contador, depois da vinda do SPED, que eu dou aula de parte de SPEDs e tudo mais, a vinda do SPED, ele possibilitou algo que não era possível no início dos anos 2000, década de 90, que é o que? Escalabilidade. Exato. Todo mundo reclama do SPED. Cara, isso aí possibilitou o contador ter 100, 200, demais. 300, 1000 clientes. Perfeito. 1000 clientes na década de 90 era impossível. O cara ia ter quantos colaboradores? Inimaginável. Entendeu? Ter que imprimir livro, levar no Cefaz. Surreal, inimaginável. Surreal. Então, assim, escala. Então, o contador que foi levando na indicação era aquele contador que não precisava de escala. Exato. Hoje, os preços reduziram, né? Consequentemente, porque eu tenho mais uso de ferramentas e, cara, escalabilidade aí é o que manda hoje. Não, e se a gente ignorar isso, vai acontecer o que aconteceu com as gráficas, por exemplo, que dependiam só dos escritórios de contabilidade, né? Gráfica ganhava dinheiro demais com o escritório de contabilidade. Sim. Quando acabou essa questão dos livros fiscais impressos, encadernados, muita gráfica quebrou. Muita gráfica quebrou, mas muita gráfica quebrou. Ou ela mudou sua forma de agir, o produto, ele entendeu que o mercado mudou, ou ela veio a falir. Sim. A contabilidade caminha para o mesmo caminho. Ou o contador entende que o comercial, e aí quando a gente fala de comercial, obviamente a gente está falando de uma estrutura passiva, ativa, reativa, que é a que você já faz muito bem, um marketing bem estruturado, né? Inclusive você está muito bonitão nos vídeos, parabéns. Então a gente tem uma base e o comercial tem muitas ferramentas. Lucas, eu não dou conta de contratar um SDR igual vocês têm na operação. Não precisa. No primeiro momento, não precisa.
O próprio comercial vai Faz permitir tudo, né? que amanhã você crie, que amanhã você contrate. Hoje a gente tem, porque a gente já está numa estrutura que conseguimos alcançar isso. Mas inicialmente não precisa. Então, assim, o contador tem que aprender a vender. E para aprender a vender, ele tem que estar com a gente, entendendo o que é processo, como estipular esse processo e como fazer com que esse processo seja aplicado na prática. Porque criar um processo, ele vai lá no ChatGPT e cria. Vai lá, me ensina aqui um comercial. Agora, acompanhar métricas, cobrar resultado e realmente ter faturamento, aí precisa de ter realmente essa expertise e realmente ter esse conhecimento. Guilherme, meu irmão, muito obrigado. Foi excelente. Acho que a gente tem que fazer mais uns 2 podcasts ainda. Daria para ficar mais umas 2 horas aqui, tranquilamente. Tranquilamente, sem esgotar assunto. Mas foi muito bom. Obrigado pelo seu tempo, obrigado pela disposição e pelo conhecimento que você deixou aqui conosco hoje. Quer deixar uma última mensagem aí? Bacana. Primeiramente, agradecer, Lucas, por esse movimento que você está criando, né? Acho que isso é importante, a gente trabalhar. Nossa classe é uma classe muito desunida, Sim. então a gente precisa dessa união, e partilhar mais conhecimento e experiências, que eu acho que não é só concorrência, eu acho que é parceria que a gente tem que construir. Eu tenho essa parceria com você, é muito bacana. E para quem quiser também acompanhar nas redes sociais, @Guilherme Domiciano, e meu Instagram da empresa é @certa.consultoria. Fica à vontade lá e tamo junto. Nas próximas pode contar comigo aqui também. Maravilha. Segue o homem que é muito bacana o conteúdo que tá lá. E se você achou esse conteúdo relevante, indique para algum contador, amigo seu, passe a nos seguir nas redes sociais, que lá a gente vai falar todo dia sobre vendas, especificamente para contabilidade, como você aumentar seu faturamento e vender aí mais de 10 contratos todo mês, com recorrência e previsibilidade. Show de bola. Fechou, meu irmão? Ixi, ó, bati na mesa.